Olá, cumprimento a todos que nos assistem nesse webinar promovido pela ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, sobre o livro acadêmico e a dinâmica científica, um evento que faz parte, junto com outros eventos, a ocorrer até o final do mês de julho, do Seminário Cielo 25 anos, que culminará com a Conferência Internacional Cielo em São Paulo, em setembro de 2023. Antes de começar, registro que todos os participantes desse evento seguem o Código de Conduta da Cielo como parte fundamental dos eventos promovidos pela Cielo. Todos os participantes devem seguir nosso Código de Conduta, pautados pelos princípios DEA, diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, a fim de promovermos um espaço aberto, saudável e seguro a todos. Nós esperamos que todas as pessoas, enquanto estiverem participando dos espaços promovidos pelo Cielo, sejam respeitosas e inclusivas, não façam ameaças de violência, utilizem linguagem nociva, prejudicial, preconceituosa, capacitista, racista, xenofóbica, LGBTfóbica, sexista, etarista, enfim, e não façam ataques pessoais ou engajem em qualquer tipo de comportamento de assédio. Esse tipo de comportamento não será tolerado e participantes que não aderirem ao código de conduta estão sujeitos a serem retirados do evento em curso, impedidos de participar de eventos promovidos pelo Cielo no futuro. Registramos também que esse evento está sendo gravado e transmitido pelo canal Cielo YouTube, @Cielo Network. Os participantes poderão, durante o evento, enviar perguntas pelo quadro Question Answers, e essas perguntas serão feitas no final aos apresentadores, aos painelistas, para que a gente possa, então, fazer a nossa roda de conversa. Bom, o livro universitário desempenha um papel fundamental na dinâmica científica, fornecendo uma base sólida de conhecimento e servindo como uma fonte confiável de informações para estudantes e pesquisadores. Essas obras são cuidadosamente elaboradas por especialistas em suas respectivas áreas, oferecendo um conteúdo abrangente e atualizado que engloba desde os conceitos fundamentais até os avanços mais recentes em cada campo do conhecimento. Além disso, os livros universitários muitas vezes apresentam uma abordagem didática, com exemplos práticos, exercícios e estudos de caso, visando facilitar o aprendizado e promover a compreensão profunda dos temas abordados. Por meio da leitura e estudo dessas obras, os estudantes são expostos ao pensamento crítico, ao método científico e à rigidez acadêmica, desenvolvendo habilidades essenciais para a produção e disseminação do conhecimento científico. Dessa forma, o livro universitário desempenha um papel crucial no progresso científico, alimentando a dinâmica de pesquisa, a troca de informações e o avanço contínuo do conhecimento em todas as áreas acadêmicas. Há alguns desafios nesse cenário. Nós encontramos o desafio, por exemplo, do acesso aberto e a sustentabilidade financeira. Nós encontramos o desafio da digitalização e a inovação tecnológica, da própria evolução das práticas de publicação, com avaliação por pares, e as mudanças nas preferências de leituras e demandas por conteúdo multimídias e inclusivos. Para falar sobre esses assuntos, nós temos como convidado o professor Gésio Hernani Bonfim Gutierrez, presidente da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, o professor Carlos Alberto Gianotti, a professora Rita Virgínia Argolo. Então, para começar, eu passo a palavra ao professor Gésio Hernani Bonfim Gutierrez, que é presidente da ABEU. O professor Gésio possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, nas áreas de Epistemologia e Filosofia da Linguagem. De 2001 a 2015, exerceu a função de editor executivo da Fundação Editora da Unesp. Desde 2015, responde pelo cargo de diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp e, paralelamente, mantém a função de publisher da mesma instituição. Compõe o conselho gestor do Cielo Livros desde a sua criação, em 2012. Em 2023, assumiu a presidência da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Professor Gésio, a palavra é sua. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Eu acredito que esse seminário, esse webinar sobre o livro acadêmico e dinâmica da ciência está entrelaçado com a própria razão de ser da ciência, não apenas da edição universitária, por uma razão muito simples.
o relevo, e indo diretamente ao ponto, não é? O relevo da comunicação científica, ela é absolutamente central, por uma razão simples. Sem comunicação científica, você não tem ciência. Muito frequentemente, depois desse transe por que passamos nos últimos 4 anos, houve um círculo de defesa da ciência. Na verdade, esse círculo de defesa não foi apenas em torno da ciência, mas em torno do discurso racional. Do discurso racional do qual a ciência é um elemento. Para que haja discurso racional, como também para que haja ciência, é fundamental que nós tenhamos a intersubjetividade, ou seja, que nós não fiquemos circunscritos ao subjetivo. E para que isso possa ser feito, nós temos que nos comunicar, nós temos que apresentar as nossas propostas, as nossas sugestões, as nossas ideias ao escrutínio crítico externo. E isso só pode ser feito a partir de publicações, a partir de comunicação, da chamada comunicação científica. Ora, portanto, quando se fala a respeito de livro acadêmico, nós falamos de um instrumento, de um elemento constitutivo da comunicação acadêmica, e o livro acadêmico, ele deve ser considerado, o seu valor deve ser considerado, levando-se em consideração o papel que ele desempenha nessa estrutura, nessa rede de comunicação científica. E a história, ela expõe para nós muito fartamente aquilo que o livro científico significou ao longo de toda a história da ciência. De cara, vamos citar alguns dos nomes mais óbvios, né, conspícuos dentro dessa história. Nós temos Copérnico, né, nós temos Galileu, nós temos Darwin, né, para um pouco mais contemporaneamente, aí no século XIX, Darwin. Todos eles, de uma maneira ou de outra, expuseram originalmente suas teorias por livros que são ainda hoje extremamente influentes. Quem é que pode dizer que a origem das espécies, por exemplo, no caso de Darwin, não foi fundamental para o transcorrer da ciência, para a prática da ciência, não circunscrita apenas à biologia, mas em várias outras áreas do saber, né? Isso deixa claro, me parece, a importância histórica do livro. Agora, em tempos recentes, a gente pode, sim, ainda identificar a persistência do livro como um elemento fundamental, um elemento relevante, mesmo em ciências duras. Mesmo em ciências duras, coisa que muito frequentemente não é reconhecido. Para começo de conversa, porque as fronteiras entre ciências duras e as ciências humanas, ela é muito mais difusa do que muito frequentemente se admite, né? É só para lembrar o que é essencial, algumas vezes, para as ciências biológicas, por exemplo, a discussão ética, né? O que é fundamental, por exemplo, para as ciências duras, a discussão da metafísica da ciência, o que é causa, por exemplo, até onde nós devemos preservar o determinismo. Nas discussões de física quântica, isso é invariavelmente presente, e essas são discussões que não se circunscrevem às ciências duras, se circunscrevem, sim, às ciências humanas. Ou seja, em outras palavras, o entrelaçamento de ciências humanas com as ciências duras é muito mais frequente e, nesse sentido, quando nós falamos que as ciências duras, por alguns motivos que eu posso elencar na sequência, elas têm se afastado gradualmente da publicação de livros, e isso não deve ser levado de uma maneira tão rígida, de uma maneira tão clara, de uma maneira tão bem definida. É bem verdade que, em relação às ciências naturais, as chamadas ciências naturais, biologia, na área mesmo de biologia, de ciências biológicas e ciências duras, né, em geral, ciências exatas, você tem um desenvolvimento em rama.
Então, o que acontece nesse desenvolvimento que caracterizou muito nitidamente a ciência nos últimos 2 séculos, pelo menos 3 séculos, né? Que você tem cada vez mais uma ciência voltada para especialistas. O crescimento em rama leva ao que a gente pode chamar de especialização esotérica, né? Acessível apenas a comunidades científicas específicas. Todo mundo letrado, todo o público ilustrado, como nós gostamos de chamar hoje, ele conseguia ler aquilo que Copérnico falava. Todo mundo ilustrado podia ler perfeitamente aquilo que Darwin mesmo falava. Agora, tentem ler o que alguns dos físicos quânticos escrevem hoje. Esse tipo de acessibilidade, que era muito frequente no século XVII, no século XVI, hoje ele é muito difícil para essa especialização característica das ciências duras. E isso acarreta, em última instância, aliado a outros fatores externos, como urgência, aspectos econômicos e práticos, acarreta, pelo menos desde o século XVII, uma gradual intensificação da presença de artigos e papers de periódicos nessas áreas, né? Você tem uma explosão, a partir da explosão mesmo da ciência, no século XVII, você tem uma explosão de produção acadêmica veiculada por periódicos. A explosão de periódicos ela é um fato relacionado estruturalmente ao encaminhamento da ciência. Mas, por tudo que eu falei, esse entrelaçamento de ciências duras e ciências humanas, isso não deve ser levado de uma maneira tão rígida no caso mesmo de ciências duras, e é evidente que, para o caso de ciências humanas e humanidades, nós não temos o mesmo tipo de desenvolvimento por razões também estruturais desses campos. De fato, o que nós verificamos hoje é que aproximadamente 50% da bibliografia das publicações das obras relacionadas às ciências humanas e humanidades persistem sendo originárias de livros, né? Os livros têm seu lugar assegurado dentro de ciências humanas e humanidades de uma maneira muito substantiva e de uma maneira muito estável, justamente porque esse desenvolvimento em rama a que eu me referi, no caso das ciências duras, não se verifica no caso das ciências humanas. Você tem a possibilidade, sim, de frequentar esses temas por livros que têm uma abordagem muito mais extensiva, muito mais discursiva do que aquele que apresentam as ciências duras. Bem, dessa forma, o que nós podemos dizer com tranquilidade, eu diria quase que com tranquilidade sindical, na medida em que eu falo em nome dos editores universitários, né? É que a presença do livro ela é estável dentro do mundo científico. O que nós vemos é que, no caso da publicação acadêmica, o lugar do livro está assegurado. Mas, até mesmo por causa disso, até mesmo pela centralidade do livro estar assegurada, especialmente, mas não exclusivamente, no caso das ciências humanas e humanidades, é que nós precisamos, caso queiramos preservar o edifício da ciência, levar em consideração os problemas que afetam a publicação acadêmica. Agora mesmo, o Sérgio, na introdução, mencionou alguns desses problemas. E esses problemas são muito frequentes. A Bíblia diz que os demônios são legião. Eu acho que a mesma coisa pode ser aplicada às questões que assolam o mundo editorial acadêmico. Então, eu me referiria de saída até para uma entrada gastronômica para aquilo que vai ser conversado na sequência pelos outros expositores, pelos outros debatedores, e na nossa conversa posterior,
alguns desses problemas que assolam persistentemente a comunicação acadêmica. E outros que são noviços, mas nem por causa disso deixam de ser igualmente virulentos, né? Foi citado aqui a questão do acesso aberto. O acesso aberto, tão próximo ao Cielo mesmo, e a ABEU também, né? Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que eu represento aqui junto com a professora Rita, ele impõe desafios de sustentabilidade ainda não claramente equacionados, como foi dito pelo Sérgio, mas não, isso não se circunscreve apenas à sustentabilidade. Nós temos a necessidade de estabelecer políticas de acesso aberto que muitas vezes não estão definidas ainda pelas agências de fomento e pelos governos. Isso é muito flagrantemente identificável aqui no Brasil, inclusive. O que acontece por essa ausência de política e por essa ausência de devida avaliação, consideração dos elementos constitutivos de uma política de acesso aberto? Para começo de conversa, nós encontramos aquilo que na Europa se encontra quando nós vemos aqueles países com mais recursos e mais maduros em suas políticas universitárias, políticas de publicação acadêmica, terem uma concentração de recursos para acesso aberto incomparáveis com aqueles recursos de outros países europeus que também têm políticas de acesso aberto ainda não tão maduras. O que isso acarreta, no final das contas? Acarreta que você tem uma disponibilização muito maior daquelas obras científicas dos países com mais recursos. Ora, os propugnadores originais do acesso aberto, eles defendem que o acesso aberto é uma fonte constante de democratização do conhecimento. Se, por acaso, a democratização de conhecimento estiver associada a mais dinheiro, aquele que tiver mais dinheiro pode publicar e difundir suas obras de uma maneira mais eficiente, eu não vejo o que isso pode democratizar a publicação acadêmica. Isso, de jeito nenhum, é uma crítica ao acesso aberto. Isso é um alerta em relação às complexidades que o acesso aberto impõe a toda a comunidade editorial, a toda a comunidade científica nacional. Apenas um dos problemas que nos assolam. Eu gostaria de citar outros. Outro problema. Problema A, acesso aberto, definição de políticas definidas, bem estabelecidas, sólidas de acesso aberto. Segundo lugar, fenômeno universal do self-publishing. Para vocês terem uma ideia, hoje, na Amazon Deutschland, na Amazon alemã, você tem alguma coisa próxima a 80% dos livros mais vendidos são livros em self-publishing. O que caracteriza o self-publishing? Por definição, que o self-publishing não necessita de pares de avaliação. Ou seja, ele vai na direção exatamente, estritamente inversa daquilo que caracteriza a publicação acadêmica, que envolve justamente o crivo de pares para selecionar, criticar aqueles textos e divulgá-los. Quando o indivíduo isolado tem a possibilidade de publicar um livro, isso acarreta algo bastante avesso ao que normalmente é executado, normalmente é pretendido por exemplo, editoras universitárias, ou aquelas editoras que têm um viés e uma intenção acadêmica. Como combater, não diria combater, porque talvez tenha seu nicho, mas como em publicações científicas nós podemos enfrentar esse desafio, que é um desafio extremamente real, ativo e identificável no panorama contemporâneo
da edição. Tanto assim, como eu disse, a relevância, a prevalência até de publicações em self-publishing é facilmente encontrável nos Estados Unidos e particularmente na Europa. Segundo problema, primeiro, acesso aberto. Segundo, self-publishing. Terceiro problema, e aí é um problema muito mais amplo, muito mais recalcitrante e talvez muito mais preocupante, não apenas para a ciência, mas para todo o pensamento ocidental, né? Não esqueçamos que a ciência não é a única expressão de pensamento. Mas o que afeta esse panorama em geral é uma guinada, clara guinada, ou pelo menos sintomas muito claros de uma guinada cultural. O processo de leitura de livros. O que nós vemos, o que os dados têm nos mostrado, é que existe, sim, uma guinada gradual da leitura de livros para a leitura fragmentada. Não é nem leitura de artigos ou livros. Não é essa a oposição. A oposição é entre livros e a leitura fragmentada, a leitura típica que todos nós frequentamos diariamente, que é encontrada pela net, é encontrada pelo WhatsApp, é encontrada por outros tantos gadgets que frequentamos todos nós e fazem parte da nossa vida, de maneira muitas vezes inconsciente, mas definindo padrões de leitura. Definindo, inclusive, modelos de pensamento que até agora todos nós temos muita dificuldade de identificar de que maneira que isso está realmente plasmando, formando o perfil cognitivo da sociedade. De fato, o que nós encontramos hoje é algo que se expressa por alguns dados esparsos que tornam essa questão certamente premente e sugerem que a dramaticidade da situação pode ser bastante grande. E isso é algo que é exposto justamente por alguns dados de leitura de livros. Antes da pandemia, e não nos esqueçamos que a pandemia ela mascarou muitos desses itens, antes da pandemia, você tinha dados muito nítidos de desaparecimento, digamos assim, de leitores. Você teve, durante os últimos 10 anos, até 2018, isso é algo que eu sempre lembro de um white paper publicado pela Feira de Frankfurt, você teve o desaparecimento de 10% dos leitores alemães. Todo mundo fica preocupado com o desaparecimento das abelhas nos Estados Unidos, eu fico preocupado com o desaparecimento de leitores. E esses leitores, ninguém conseguiu identificar claramente por pesquisas com base sólida o que havia acontecido com eles. Ora, certamente, um dos candidatos a explicação para esse desaparecimento é justamente uma guinada cultural em desfavor da leitura orgânica e em favor da leitura fragmentada, característica da internet. Isso, eu não tenho nenhum outro elemento analítico, nenhum outro instrumental que possa fundamentar a minha observação. Mas é um elemento de preocupação. O que eu estou elencando aqui não é nada mais do que isso. São itens de preocupação. Os demônios que assolam a edição universitária. O que nos cabe em seminários como esses, em webinars como esses, tanto o Cielo como a Abel pretende motivar nesse painel justamente isso, que editores e pessoas, todos aqueles engajados, que consideremos todos nós
o ambiente, o panorama em que se insere o livro acadêmico, que consideremos esses problemas, esses demônios que assolam a edição acadêmica e, dessa forma, consigamos, da melhor forma possível, levar adiante a nossa missão, que sempre foi e sempre será constitutivamente aquela de preservar o edifício da ciência. Talvez, como palavra inicial, eu fico, obviamente, à disposição de todos e acredito que os meus colegas vindouros, tanto o Janote quanto a Rita, possam nos dar luzes maiores do que aquelas trevas que eu acabei de lançar no ambiente. Obrigado. Obrigado, professor Gésio. É um alento saber, né, pela sua fala, que o livro tende a ficar, mas também é posto o desafio de entender essa mudança de cenário, que nos coloca numa nova cronotopia, né? Cronos, num tempo novo, topos, um espaço novo, que nos exige que quem trabalha com livro acadêmico, quem pensa o livro em geral, e o livro acadêmico especificamente, não pode desconsiderar. E na sequência, agora, vamos ouvir o professor Carlos Alberto Gianotti. O professor Carlos Alberto Gianotti tem formação em física, disciplina que ensinou por mais de 30 anos. Implantou em 1993 a editora Unicinos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, da qual foi editor executivo até janeiro de 2023. Nessa condição de editor, editou mais de 1.000 títulos nacionais ou traduzidos. Também integrou várias diretorias da ABEL durante esses anos. O professor Gianotti escreveu dezenas de ensaios e é autor das coletâneas Um Rio Circunferencial, da WS Editor, e Falar o que Seja Inútil, da Circuito Editorial. Também é coautor de um livro do autor e leitor, da ABEL. O professor Gianotti vive em Porto Alegre, agora nos dá o prazer da sua palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite generoso da ABEL de eu vir participar aqui dessa roda de conversa. E eu faço na condição de eu posso dizer, experiente editor universitário, e porque por 30 anos atuei na editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, onde também fui professor, e professor, e onde estive nessa universidade, a qual guardo as melhores lembranças por mais de 40 e tantos anos, mais de 40 anos. E deixei a editora, fundei a editora há 30 anos, e agora em janeiro eu deixei meu trabalho na instituição. Bom, a minha conversa aqui, a minha fala, se dará num tom um pouco diferente ou totalmente diferente da abordagem do Gésio, que tocou aspectos, eu até diria, de filosofia, um pouco de ciência, no início da conversa, e, enfim, eu terei uma visão mais pragmática e talvez mais um pouco crítica da edição universitária, mais simplificada a minha fala. Veja que, então, de onde eu estou falando? Eu estou falando dessa condição de ex-editor, mas da condição de onde falou o Gésio, da condição de onde falará a Rita e o coordenador do debate, o Sérgio Freire, e certamente os que estão assistindo. Nós fizemos parte de um subconjunto da comunidade instruída brasileira. É
A comunidade instruída seria quem? Qual é a população instruída? Seriam, vamos dizer assim, para aproximar, né? As pessoas que têm curso de graduação. E nós somos um subconjunto desta população. Nós fizemos parte do que eu poderia chamar uma elite cultural ou elite intelectual que lê, frequenta, vai a teatro, que vai a cinema, que participa de seminários, de congressos, enfim, uma elite intelectual que lida com coisas da cultura. E aí, então, nós somos editores, nós nos preocupamos com o livro. E nessa medida em que somos nessa condição de participantes, sermos dessa elite intelectual, muitas vezes nos falta uma visão pluralista. Seríamos monalistas daquilo que nós fizemos. E aquilo que as pessoas fazem e aquilo em que elas acreditam constitui para nós uma espécie de verdade. E não conseguimos sair disso aí para analisar a coisa desde uma outra possibilidade que não seja essa a que nós acreditamos e que para nós seria uma suposta visão daquilo que nós praticamos. Então, nós temos uma visão elitista do livro e temos uma visão elitista da edição universitária. Vamos pegar o livro. Não vamos pegar o livro universitário para focar esse aspecto introdutório que eu estou fazendo. Eu vou chegar a seguir no aspecto da ciência, no sentido da dinâmica científica, para chegar no livro universitário. É onde eu vou chegar. Mas antes eu passarei pela dinâmica científica. Tangenciarei, né? Eu abordarei. Eu quero esclarecer o seguinte: eu sou uma pessoa de formação em física, eu me formei em física, mas eu não sou um físico, não é? Eu não sou um pesquisador. Eu fui um professor universitário de física, mas eu não fui um pesquisador. Bom, então isso é importante, né? E naquela época que eu era moço, eu estudei filosofia da ciência, eu me dediquei um pouco a isso aí, em tempos em que eu era mais jovem. Bom, então fica essa minha observação também aqui. Então, eu vou pegar o livro, vamos pegar o livro. A elite intelectual e o livro. Livraria Cultura, que pediu recuperação judicial. Eles tinham 17 lojas no país, num país de grandiosa, de ingente maioria de analfabetos funcionais, de pessoas distantes do livro. E eles montaram 17 livrarias que serviam mais como um local de passeio das pessoas. Aqui em Porto Alegre, era local de passeio, as pessoas passeavam na cultura, era, de certa forma, chique, a elite cultural comparecia lá. Muito bem. Quando, há uns meses aí, 3, 4, 5, sei lá quando, foi dito que a livraria ia passar a ser massa falência, isso ia fechar, eu li um dos grandes escritores brasileiros que escreve num jornal de São Paulo semanalmente, crônicas. Excelente cronista. Escreveu uma crônica em que ele diz o seguinte: poucos podem imaginar
o que representa para nós a perda da Livraria Cultura. Poucos podem imaginar o que representa para nós a perda da Livraria Cultura, lugar do livro. Quem é o nós? De que nós ele está falando na crônica? Eu não estou criticando a escrita dele. A crônica é bonita, bacana, tudo bem. Mas há aí a expressão do elitismo cultural. Claro que o motorista do ônibus que passa para Heliópolis, aí em São Paulo, na frente do Conjunto Nacional, às 6 da tarde, lotado, indo para Heliópolis, o motorista do ônibus e os passageiros não têm nem ideia da Livraria Cultura. E esse nós, que ele diz, era um conjunto de pessoas que se reunia. Como é que vai ser agora? Nós nos reuníamos sábado de manhã na Cultura, né? A Lígia Fagundes Telles e uma pleiade de outros que ele citou. Então, isso mostra um elitismo cultural, e nós, dentro desse elitismo cultural, nos fechamos a isso aí e somos incapazes, não conseguimos, é humano, é natural, não nos esforçamos para partir para pensar em outra coisa, além do elitismo. É como se essa proposta, essa escrita do cronista, o que será de nós sem a cultura, é como se um elitista das finanças, a elite brasileira financeira, um banqueiro nacional, um grande empresário, ficasse perplexo porque fechou um grande restaurante que serve pratos e o motorista para Heliópolis não sabe nem do que se trata, muito menos o nome do prato, do cardápio do restaurante que fechou, que o elitista financeiro está a lamentar. Muito bem, então eu observo que nós fizemos parte dessa elite cultural, para começar, né? E que tratamos a coisa de um ponto de vista do nosso grupo, das nossas coisas, em um país de maioria analfabeto funcional. 53% dos que começaram o curso de graduação em 2017 não concluiu o curso. Notícia recente aí da imprensa. Eu vou voltar a esse assunto. No título da nossa roda de conversa é o livro acadêmico e a dinâmica científica. Qual dinâmica científica? Qual é? A dinâmica científica hoje. Um pouco assustadora, talvez, por isso o título colocado. Certamente por isso o título. A dinâmica científica de agora, de hoje. Talvez, certamente, até influenciado um pouco por essa conversa da inteligência artificial. Mas cada época teve a sua dinâmica científica. Me chamaram em 1992, na reitoria da universidade, onde eu trabalhava, para fazer o projeto da editora. E o vice-reitor me disse assim: hoje a Unicinos está atingindo um ponto que está deixando de ser uma universidade de ensino, e nós estamos caminhando fortemente para a pesquisa com programas de pós-graduação e etc. E está na hora de criarmos uma editora. Foi isso que ele me disse. Isso foi em 92. E aí tu tinha uma dinâmica científica, de pesquisa científica universitária naquela época, e isso aí
essa dinâmica vai se desenvolvendo, vai caminhando. Então, obviamente, cada época tu tem a tua dinâmica científica e talvez estejamos angustiados com o que a gente está assistindo agora. Volto ao assunto. Um antigo colega meu na universidade, um dia me surpreendeu falando em desenvolvimento. Na palavra desenvolvimento, que é um deverbal, vem de desenvolver. E ele abordou a questão, como eu vou tentar expressar agora, o desenvolver o carretel. Tu tem um carretel de linha e tu tem a linha que envolve o contentor e tu vai desenvolver. Então, o desenvolvimento do carretel, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento científico. E em ciência, uma vez eu li em Bachelard, quando eu li a filosofia da ciência, aliás, é muito chato Bachelard, com o direito, com o seu livro Direito de Sonhar, um horror, chato, né? Bonito, tem coisas bonitas, mas é chato e não leva muito a nada. Mas ele diz o seguinte, que em ciência não existem verdades primeiras, eu gosto muito disso, não existem verdades primeiras, existem erros primeiros. E eu digo completo, dizendo para vocês que em matemática existem coisas que são demonstradas e que sequer chegam ao patamar de ser erro. Aquilo não é um erro matemático de demonstração. Não é nada, não é erro. Mas também não é uma verdade, não tem cabimento matemático. Então, em ciência não existe verdade primeira, mas existe erros primeiros. Muito bem, em ciência. Tá? E quando esse meu colega falou lá no desenvolver, ele está falando no desenvolvimento da ciência, que se desenvolve, ela vai andando para frente. E aí surge aí modernidade, nessa, eu chamo de assédio hermenêutico, a inovação. A história da ciência, a inovação foi alguma coisa aí, algumas dezenas de inovações. O que tu tens, na verdade, é hoje um desenvolvimento, um adiantar, um avançar, que é diferente de inovação. Essa inovação aí, que temos que ter inovação, junto com sustentabilidade, falam muito em inovação. É uma coisa muito superficial, é ali. Mas eu pergunto para vocês, esse desenvolvimento científico, essa dinâmica científica, ela ainda assim, ela é provisória. A ciência, ela é provisória. Ela é um tanto confusa, né, no seu andar, e ela é provisória. A ciência tateia meio no escuro. Né? Deixa eu dar 2 exemplos que eu anotei aqui. Sobre a importância do tal de exercício físico para a vida saudável, assim como tem a importância da leitura para a vida intelectual. Poucos praticam o exercício físico, que requer disciplina. Isso é muito chato. Diz um médico do esporte em um artigo que eu li aqui, na cidade onde eu vivo, no principal jornal, diz assim:
diversos estudos mostram o benefício do exercício físico. Por exemplo, o lactato produzido durante o exercício físico, lactato é alguma coisa que se produz lá no organismo durante o exercício físico, foi considerado prejudicial para o organismo. Hoje é visto como um composto excelente, porque darará, darará, darará. Então, tu tens aí, é provisório, quer dizer, o lactato, esse aí de que ele fala, foi considerado prejudicial, e hoje é excelente, e a coisa andou, é o desenvolvimento. Ele sequer disse, parece que é, ele não chegou a tanto, né? Ele disse que hoje é visto, é tido como... A Folha de São Paulo informou que o telescópio James Webb detectou, esse que está aí fotografando as galáxias, detectou no espaço um tipo de molécula de carbono, cátion metila, que possibilita estudo do surgimento da vida na Terra. A molécula, essa aí, o cátion metila, seria destruída por radiações siderais lá, ultravioletas, vírgula, mas pode ser o contrário. A radiação fornece energia para a molécula, etc. Então, tu vê que o tateia no escuro, e é provisório, quer dizer, descobriu. Mas como é que descobriu a molécula? Descobriu a molécula com o telescópio, que foi mandado para lá, há não sei quanto tempo, que está descobrindo maravilhas, e que usa a tecnologia da informação. Então, tu tens um brutal desenvolvimento da tecnologia da informação, que produz, que acarreta, que possibilita o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Então, a gente que vai ao médico, na minha idade eu vou ao médico fazer check-up e tal, aí tem que fazer ressonância magnética. Isso aí é a tecnologia da informação usada pela medicina. Tem que fazer a tomografia lá para ver o AVC. É a tecnologia. Então, o desenvolvimento da ciência médica que possibilita... Estou falando da ciência médica porque o nosso corriqueiro aí, todo mundo vai ao médico, né? E tu tens esses exames de imagem que te mostram, permite os diagnósticos. Então, tu tens a tecnologia da informação repercutindo em todas as áreas do conhecimento. Ela é que é responsável pelo desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento. Esse desenvolvimento, essa chegada a outros pontos do conhecimento, do saber. Uma vez me deram em 1900 e não sei quanto, porque eu era formado em física, esse exemplo é o seguinte, me ofereceram, estou chegando no livro acadêmico agora, fiz um passeio aí pela ciência que tateia no escuro, que é provisória, que é aproximativa, a ciência é aproximativa, não disse que era aproximativa, mas é aproximativa. E aí me deram lá no aniversário, eu ganhei, como era professor de física, ganhei um dicionário de mineralogia. O cara confundiu lá, o meu amigo, a minha física com mineralogia. Aí eu olhei, era um livro bastante
simples, uma capa extremamente simples, como era mais ou menos na época, eu estou falando de 1970, uma capa simples e um dicionário de mineralogia, os verbetes, as entradas, né? Papel simples, sem maiores ilustrações e tal. Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é a característica do livro acadêmico daquela época, né? Da época, lá do período de 1970, edições simples, né? E que refletiam a pesquisa científica, certamente na época, de que falou o Génsio. Se pesquisa, que é do interesse dos pesquisadores, vai surtir efeito para a população em geral. O que mudou do livro esse que eu ganhei de presente, que era bastante simples, nada de bonito, não podia dizer que bonito. A tecnologia da informação mudou a pesquisa em mineralogia e mudou o design. E o livro universitário, se hoje a editora da URGS for publicar uma segunda edição desse dicionário de mineralogia, 40, 50 anos depois, o conteúdo vai ser reformulado, porque certamente estão coisas superadas, em razão do desenvolvimento proporcionado pela tecnologia da informação. E o design do livro vai ser melhor, porque mais bonito, vai ser agradável. Eu poderei dizer que bonito, o livro vai passar no teste do que bonito para a capa, que projeto gráfico legal, né? Então, o livro acadêmico, ele é o mesmo, pessoal. As edições acadêmicas são as mesmas, só acompanharam o desenvolvimento da pesquisa científica universitária e se apresentam melhormente, não é? Porque o design se desenvolveu com a tecnologia científica. Então, a dinâmica científica proporcionou isso aí. Mas quando eu falei antes que 53% dos graduados não se formam, não concluem o curso de graduação, universidade, ensino, fundamental, tem lá a extensão, vamos pegar ensino e pesquisa. A universidade é grande porque tem pesquisa qualificada, não é? Só que qual vai ser o significado de a universidade perder 53% dos alunos? Há um barateamento do curso superior. Barateamento, eu quero dizer, não é que ficou barato de pagar, ficou também na particular. Cada esquina tem uma universidade, uma faculdade, um curso superior. Então, há um barateamento disso aí. Percentual brutal de alunos que se formam não em curso de graduação, são incapazes de ler um parágrafo e compreender a pesquisa sobre isso, há dados sobre isso. Então, a universidade, me parece, e não é só no Brasil, não é só aqui, que há esse abandono. E interessante que o maior abandono está, vocês leram isso, nos cursos, como os cursos vinculados à área de informática, porque é desnecessário o curso para trabalhar
tu tem que ter um tino, tu tem que ter uma coisa ali que te leva e tu desenvolve a partir do que tu tem, tu vai adiante, e é o desenvolver, né? E que dispensa o ensino universitário, dispensa a chatice de uma sala de aula, né? E dispensa o gasto, né? Então, tu vai ficar no fim. Eu tenho a impressão que a universidade, como nós a conhecemos, como nós a cursamos, os mais antigos, enfim, não vai existir mais. Eu tenho certeza que o meu neto de 1 ano, minha neta de 1 ano, não vai para a universidade. Poderá ir se ela for fazer medicina, ou se ela for fazer, sei lá, engenharia, né? Mas isso aí vai haver uma profunda, não gosto da palavra profunda, uma significativa modificação na estrutura da universidade e que não se sabe como é que vai ficar. Pode se transformar meramente num local em que especialmente acontecerá a pesquisa, né? E vão se dedicar os profissionais, os professores, os docentes, os pesquisadores à pesquisa. As universidades, para serem credenciadas e recredenciadas, mesmo faculdades, instituições de ensino superior, elas passam por avaliação institucional. Então, periodicamente, sei lá como, não é? Mas passam por avaliação institucional. Então, uma equipe de avaliadores, seguindo determinado protocolo, faz a avaliação. No protocolo, para avaliar a universidade, é verificado se os docentes têm publicação de artigos, de ensaios qualificados no Qualis. Em nenhum lugar aparece editora universitária no protocolo. Eu não sei como é que isso é na CAPES, eu não sei. Agora, eu sei que na avaliação institucional de instituições de ensino superior, toda universitária não se pergunta por ela, não se elenca a editora universitária como um elemento, um indicador de qualidade e importante para a editora universitária, para a universidade, para instituições. Então, eu acho, e não importa a inteligência artificial, se a ideia também possa ser via discutir, já estou concluindo, a ideia possa ser a via discutir em função de uma ansiedade que se instala em função do desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial, eu acho que sobre isso não tenho o que dizer. Qual é a inteligência artificial e o livro? Isso aí não dá para dizer. A escrita, a inteligência artificial, isso aí é imprevisível. Quando o Gésio falou que o livro tem o seu lugar assegurado, eu acho que sim. E lembrei, para finalizar, que quando começaram os livros eletrônicos, o e-book, foram conversar com o saudoso Humberto Eco, e ele disse que o livro, para ele, é como a colher. Imaginar que o livro vai desaparecer é imaginar que a colher ou o machado vai desaparecer. Então, eu acho que as editoras universitárias, diferentemente da elocução, um pouco diferente da forma como falou, abordou o Gésio, né? Eu acho que a editora universitária, a editora acadêmica, não de institutos de pesquisa,
mas as de instituições de ensino superior, elas têm que repensar o seu mérito diante, não é diante da universidade, do pequeno grupo ali, mas diante da sociedade brasileira, no caso, que é muito precária em termos de formação intelectual, ou, digamos assim, de formação de instrucional. Então, era isso que eu queria falar e agradeço. Obrigado, professor Genotti. É muito provocativa a fala, né? Assim, penso que a gênese de muitas dessas questões que nos são problemas, que nos são apresentadas como problemas a considerar, vem, de fato, de uma elitização do livro na cultura brasileira especificamente, que foi citado, e penso também que esse problema é aumentado, é agregado a isso o baixo nível de letramento da população, que também foi tangenciado pelo professor. Então, pensar em políticas interventivas me parece ser urgente e fundamental, embora enunciativamente o professor Genotti tenha dito que ia tratar de questões diferentes do que o Gésio falou no comecinho, forma e foco, elas são problemas que são tocados da mesma forma, né? Toca-se na mesma questão. Passamos agora à terceira apresentação, e eu convido a professora Rita Virgínia Argolo a fazer a sua apresentação. A professora Rita é graduada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em História Regional pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem mestrado em Educação também pela UFBA e doutorado em Educação também pela UFBA. Quando integrou a linha de pesquisa Currículo e Informação no GEC, no grupo de pesquisa sobre Educação, Comunicação e Tecnologias. A professora Rita atua principalmente nos seguintes temas: comunicação, educação e tecnologias, cultura digital, televisão, jornalismo e vídeo. Possui experiência em telejornalismo, assessoria de imprensa, produção audiovisual, ensino na educação superior, implantação e gestão de cursos. Atualmente dedica-se ao estudo de jornalismo na web. Paralelamente, atua como diretora da Editus, editora da UESC, desde 2012. Foi diretora regional da ABEU Nordeste, de 2015 a 2019, presidente da ABEU, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, de 2019 a 2023, e atualmente é vice-presidente da ABEU. Professora Rita, a palavra é sua. Obrigada, Sérgio. Eu preciso concordar com você quando você reflete sobre a fala de Genotti. E, para mim, é muito difícil agora. Se já era difícil, eu já saberia que seria difícil falar depois de Gésio e Genotti, né? Mas tudo bem. Depois de hoje, depois desse chamado que Genotti fez, assim, eu não tenho dúvidas do quanto que eu preciso ter uma fala responsável. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente nesse momento, aqui na sala, no YouTube, enfim, aos colegas que dividem essa roda de conversa comigo. Eu estou tentando colocar aqui no compartilhamento de tela cheia, porque eu vou tentar seguir a minha sina do jornalismo, né? De algum modo, eu trago uma fala um pouco mais reducionista, digamos assim. Eu estou me batendo aqui um pouco com o Zoom, embora tenha feito o teste antes. Tudo programado, mas, enfim, deixa eu tentar aqui embaixo. Pronto, acho que agora vai. Pronto. A proposta dessa fala de hoje, dessa reflexão sobre o livro acadêmico e a dinâmica científica, ela parte de uma fala mais filosófica de Gésio. A proposta de Genotti era trazer uma fala mais pragmática, mas eu entendo que ela faz uma ponte entre o pragmatismo e ainda a filosofia, um pensamento mais reflexivo, e aí eu discordo de você, Genotti, em uma questão apenas, que você disse que nunca foi pesquisador, que eu acho que você sempre foi pesquisador. O seu posicionamento, embora você não tenha um título específico, não tenha um registro de pesquisa sistematizado, mas as suas décadas de carreira e o resultado do seu trabalho
demonstram o quanto você foi e tem sido pesquisador, hoje mesmo, alguns meses distantes da vida acadêmica. A minha fala vem mais nesse sentido, de fato, pragmático, porque busca tratar um pouco, de modo mais sistematizado, reconhecendo todas as críticas feitas por Gésio e por Gianotti. Eu acho que, de fato, a gente carece de políticas públicas, de fato, a gente carece de estrutura de trabalho, de fato, a gente carece de recursos financeiros e de pessoal para funcionamento de uma editora universitária. De fato, a gente carece de um reconhecimento do que é a ciência no Brasil e a serviço de que a ciência está no nosso país. Enfim, são discussões que a gente pode ter posteriormente, no final, no momento do diálogo, da troca de ideias, de perguntas, enfim. Mas a minha fala, ela busca partir mesmo, não de um modo conceitual, porque eu diria que conceitual se volte para algo fechado, mas para uma noção do que é o livro acadêmico, que está no centro da nossa conversa hoje, né? E aí eu penso que o livro acadêmico seja aquele de autoria de professores, pesquisadores, que tem como intuito compartilhar conhecimentos produzidos no âmbito da pesquisa. Dessa pesquisa sistematizada, né, dessa pesquisa com rigor metodológico, dessa pesquisa que é produzida nas universidades, nos institutos de pesquisa, mas também de outros projetos que vão resultar, que vão partir de pesquisa e vão para além de pesquisas, né, como intervenções diversas, projetos que estejam ligados à universidade, que estejam ligados ao fazer acadêmicos, que estejam envolvidos também com a extensão universitária, que eu vou falar um pouco disso mais adiante. Então, eu penso que o livro acadêmico se caracteriza por isso, né, pela gestão dele, tanto partir da produção do conhecimento, como passar por instituições, editoras universitárias, editoras que estão ligadas, né, essencialmente, claro que a gente tem um outro recorte comercial, mas o meu olhar aqui se volta para as editoras acadêmicos universitárias, e que são resultados de projetos, pesquisa e intervenções realizadas, né, no âmbito dessa instituição ou no seu entorno. Aí, além disso, eu busco pensar o livro acadêmico a partir do seu público. Né? Quem lê o livro acadêmico? É preciso pensar nessas publicações tanto para o público dentro da universidade, para essa troca de conhecimentos entre produtores de conhecimento, entre cientistas, mas também pensar no livro acadêmico voltado para o estudante, aquele cientista em formação, aquele profissional que não necessariamente será cientista em formação, e, para além disso, para o público externo, para quem, de algum modo, a universidade, a meu ver, está a serviço. Então, partindo daí, eu diria que hoje a gente tem como principais áreas de produção de conhecimento, de divulgação de comunicação científica por meio do livro, né, isso são dados da Pesquisa ABEL de 2021, são os dados mais recentes que a gente tem. A gente está em breve para ter resultados com dados mais atualizados, mas, enfim, esses são dados de 2021, que confirmam aquilo que a gente já sabe de algum modo. Né? Gésio chamou atenção para as publicações em periódicos, né? E eu trago aqui os números, principalmente das ciências duras, né? Que elas continuam publicando, preferindo publicar em periódicos, mas a gente continua tendo a maior parte das publicações das editoras universitárias em livro, por meio de livros, sendo de trabalhos resultantes das áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. E aí, fazendo um comparativo, sem fazer uma valoração, eu entendo que existem comunicações que precisam ser feitas por meio de artigo científico, por meio de papers, por conta do que cabe naquela discussão, por conta da imediatez, da instantaneidade da divulgação, e aí a gente tem diversas possibilidades, não só os periódicos com prazos regulares de publicação, mas até os pré-prints, né, aqueles que ainda estão em processo de avaliação por pares, mas também entendo que é preciso pensar que existem discussões, reflexões, resultados de pesquisa, de estudos, que só vão caber mesmo num livro e que precisam mesmo de tempo para serem maturadas. Talvez venha, né, a gente consiga entender por aí o perfil das publicações
mais em livro nas áreas de ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Isso não significa que uma publicação é inferior à outra, é menor que a outra. Como eu disse, isso não é um comparativo, isso é uma constatação. E até publicações que elas nascem por meio de papers, né, ao processo em que a pesquisa está sendo desenvolvida, depois ela pode culminar na publicação de um livro, condensando aquela ideia, aquele pensamento de forma mais consistente. E aí eu trago, ainda nessa perspectiva da publicação científica, dados da ABEU, ainda dessa pesquisa de 2021, da pesquisa que a ABEU realiza com as editoras universitárias. Esse item, a gente buscou saber qual era o público-alvo, qual era a política, quem tinha política de acesso aberto nas suas universidades, nas suas editoras. Porque não adianta só a gente publicar, a gente precisa pensar que essas publicações chegam até o leitor. E aí eu vou discutir um pouco disso também mais adiante. A gente tem dados estáveis, que por um lado é bom, mas por outro ainda não é. A gente tem um número estável de editoras que publicam em acesso aberto, em torno de 60% a 65%. A gente está vendo aqui no gráfico que houve uma elevação em 2019, depois uma queda em 2021. Isso a gente também tem como reflexo aquele momento de pandemia, onde as produções de fato caíram. E a gente leva em consideração também que os IFES, os institutos federais, eles publicam essencialmente livros digitais para acesso aberto. Então, mas quando eu chamo a atenção para a importância da publicação em acesso aberto, eu também lembro do que Gésio ponderou no início da fala dele. A gente precisa ter políticas públicas que favoreçam, que nos dê condições de continuar publicando em acesso aberto, de ter novas publicações em acesso aberto. E a gente tem, especificamente voltado para as editoras universitárias, o projeto Cielo Livros, né, que nasce de 3 editoras universitárias, né, as editoras fundadoras, que é a editora da Unesp, a editora da Fiocruz, a editora da UFBA, Universidade Federal da Bahia. A gente tem ali um manancial de livros em acesso aberto, também tem livros em acesso comercial, mas a gente tem ali um caminho importante para que a gente possa conhecer um panorama da produção científica no nosso país, disponível para a população, para o nosso país e para além do nosso país, que a gente sabe as frentes que o Cielo continua abrindo ano a ano. E aí, tentando dar continuidade a essa fala, partindo desse entendimento do que vem a ser esse livro acadêmico, de como é que ele está mais ou menos hoje nesse perfil universitário, eu chamo a atenção para 2 pontes, e aí eu vou recorrer ao pensamento da nossa colega, professora Flávia Rosa, que é uma grande pesquisadora nessa área do acesso aberto, da comunicação científica. Então, aqui eu estou bebendo das palavras da professora Flávia Rosa, que foi a ABEU durante muitos anos e hoje continua sendo. Então, feita a referência, eu busco só chamar a atenção, já foi dito nas outras falas, mas tentar sistematizar o que seria a comunicação científica, essa comunicação entre pares, e a divulgação científica, quando a universidade precisa falar para além dos seus muros, falar para o público externo, falar não somente com seus pares, né? E aí a gente vai precisar pensar em linguagens específicas para falar com aqueles que não são os nossos pares. Mas falando especificamente de comunicação científica, eu chamo a atenção para a questão da facilidade de publicação que hoje a gente vive, principalmente nesse contexto do digital, para a colaboração entre cientistas, e aí a gente vem essa troca de papers, essa participação em congressos e eventos, em painéis, a possibilidade de publicações instantâneas, a possibilidade de publicações em pré-prints, a possibilidade da gente pensar nos dados abertos, e aí a gente tem exemplos onde os dados abertos possibilitaram a chegada mais rápida à solução para problemas sociais, e eu imagino que a universidade, os institutos de ensino, pesquisa e extensão, eles estão a serviço, principalmente aqueles que são financiados por recursos públicos, estão a serviço de uma transformação social. A gente tem ainda, no âmbito da comunicação científica, a possibilidade de achados disseminados mais rapidamente, mais facilmente nesse ambiente online, o crescimento exponencial de publicações, e aí
tem um aspecto positivo e um aspecto que a gente deve ter bastante cuidado, como o Gésio falou, e como Gianotti reforçou, com relação às publicações por, digamos assim, iniciativas predatórias, né? Tanto no sentido de periódicos, quanto no sentido de livros mesmo, sejam eles digitais ou físico, independente da plataforma. Mas ainda nesse âmbito da comunicação científica, eu também chamo atenção para essa possibilidade, essa facilidade que a gente tem enfrentado, tem vivido, de compartilhamento de dados em todos os estágios da pesquisa. E aí eu continuo dizendo, a gente vem divulgando esses dados paulatinamente, à medida em que a pesquisa é desenvolvida, mas a gente tem a possibilidade de publicar esses dados de forma concentrada, consolidada, após diversas reflexões ao final dessa pesquisa específica. E aí, pensando o que seria a universidade, qual seria o papel da universidade nesse âmbito da comunicação científica, né? E eu penso que as universidades são responsáveis por produzir grande parte da comunicação científica através das pesquisas realizadas, o que exige sistematização, promoção e difusão. E eu acho que é aí que entra a edição universitária, né? A gente tem os pesquisadores que dão conta de fazer o processo inicial, mas, de algum modo, cabe à editora universitária essa parceria na sistematização e, posteriormente, a promoção e a difusão. Não adianta a gente publicar o livro e não fazer com que esse livro circule, com que esse livro chegue, de fato, né, no âmbito dos parceiros, né, dos autores, dos pesquisadores daquela área, possibilitando a troca de conhecimentos, mas também que esses livros cheguem ao público externo num processo de troca de saberes com a comunidade. Penso que também, nessa perspectiva da universidade, é necessário socializar o saber resultante dessas pesquisas e dispor de canais que articulem a comunicação entre as universidades. A universidade que produz informação, produz ciência, produz tecnologia, produz arte e a sociedade, né? Pensando mais uma vez que é a sociedade, de algum modo, que financia as nossas instituições públicas. E aí eu recorro também à professora Flávia Rosa, com o estudo que ela faz sobre repositório institucional, que seria uma forma da gente possibilitar a vazão dessa comunicação científica, né, que é pensar nos repositórios institucionais. Aí ela chama atenção para a importância de a gente pensar se a nossa instituição tem repositório institucional, né, é uma discussão que já vem há bastante tempo, há décadas, mas a gente ainda tem hoje, né, no âmbito da discussão sobre inteligência artificial que o professor Gianotti trouxe, a gente ainda tem hoje instituições que não têm um repositório institucional. É pensar ainda nessa perspectiva de uma editora universitária, se os nossos alunos e os nossos professores estão familiarizados com o uso das bases de dados, né? Se eles acessam o repositório institucional ou alguma outra forma que a gente tenha de disponibilizar esse conteúdo que é produzido. Né? Como é que os alunos percebem a adoção do livro digital nas universidades? Eles fazem parte, os livros digitais fazem parte do cotidiano? Como é que eles transitam? Onde é que esse livro é acessado? Se é que ele é acessado? É livro inteiro? Ou a gente continua reproduzindo aquela estratégia da máquina de Xerox, né? As bibliotecas das nossas universidades, elas estão com acervo para atender os nossos alunos, e aí pensando tanto no livro físico quanto no livro digital, né? Se estão, de onde é que vem esse acesso? De onde é que vem esse acervo? Né? Quem é que faz essa gestão? Quem é que disponibiliza esses livros? Que bibliotecas são essas? Né? Qual o suporte mais disponibilizado para a leitura? Se há essa leitura em livros, qual é esse suporte mais utilizado? O celular, o computador? Ainda existem aqueles que preferem pegar o livro, ou o artigo, ou o capítulo do livro, imprimir para ler ele impresso, independente da idade. Né? Os professores estão adotando o livro digital, né? Esse livro que a gente tanto tem trabalhado nele, de fato, ele tem tido um resultado efetivo no processo de formação de novos pesquisadores, estudantes, de um modo geral, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Os autores, os professores, os pesquisadores, como eles preferem publicar a sua produção? A gente precisa, nesse sentido, conhecer quem é o nosso público, né? O nosso público da nossa universidade, e para aquelas editoras que publicam autores de fora, quem são esses, conhecer esses outros autores em potencial. Porque não adianta a gente ficar insistindo em uma plataforma, insistindo em um modelo, se o nosso público caminha na contramão.
E aí, partindo para esse âmbito da divulgação científica, né, para falar para além das fronteiras daqueles que atuam na produção de conhecimento, para falar com o público externo, eu chamo a atenção do projeto Cielo Livros, da plataforma Cielo Livros, que a gente conhece essencialmente como uma plataforma de comunicação científica, e é, de fato, uma plataforma de comunicação científica. Mas eu destaco aqui algumas iniciativas que têm atuado também como divulgação científica. Aí eu trago como exemplo a coleção Covid-19, que a editora Fiocruz lançou no auge da pandemia, quando a gente não sabia o que fazer, quando ninguém sabia nem o que estava acontecendo, quando a gente ainda não tinha avançado muito, as discussões sobre vacinas eram intensas, prontamente e rapidamente, a editora Fiocruz, de uma instituição, a editora de uma instituição que é referência em pesquisas na área de saúde e que foi uma das nossas principais referências naquele momento da pandemia, ela rapidamente, em parceria com a Cielo Livros, propõe uma coleção específica digital, né, uma coleção online, para tratar desse assunto, desse tema, para cientistas que estavam com pesquisas em desenvolvimento, mas também para a comunidade externa. Livros com texto acessível, com a linguagem acessível, com um conteúdo importante para que a comunidade externa tomasse conhecimento do que era possível fazer naquele momento. E aí é nesse sentido que eu vejo a importância da universidade, a importância do livro, e que, muitas vezes, o livro pode ser, sim, um instrumento de comunicação instantânea. E aí, nessa coleção, a gente tem, inclusive, livro premiado, reconhecido no Prêmio Abel do ano passado. Um outro exemplo de também um livro que consta na plataforma Cielo Livros, que também foi premiado no Prêmio Abel do ano passado, que é publicado pela Editos, a editora em que eu trabalho, é o livro Trem de Ferro e Usina do Almada, a física da história na região cacaueira. É uma publicação que trata de assuntos específicos da física e assuntos específicos da história regional em uma linguagem para jovens, em uma linguagem para estudantes, uma linguagem acessível para quem tiver interesse, mas que se constitui uma publicação importantíssima para estudantes da educação básica, embora não seja um livro didático. Então, a gente percebe que esse livro, especificamente, ele é resultado de um longo período de estudo do professor, desde da sua tese de doutorado e desdobramentos posteriores, até uma dissertação da professora que é coautora desse livro, que pega essa perspectiva da história. Então, a gente acabou de ver aí 2 caminhos possíveis para atuar nesse processo de divulgação científica por meio da plataforma Cielo Livros, com o livro digital. Esse livro também tem a versão física, né? Mas a gente optou também por ter ele disponível na Cielo para a gente poder ampliar o acesso a esse conhecimento por meio das bases indexadoras da plataforma Cielo Livros. Pensando ainda nessa perspectiva da divulgação científica, eu trago outras iniciativas de editoras universitárias, que é o diálogo com o público infanto-juvenil. São publicações que partem da pesquisa científica, né, e que são adaptadas para uma outra plataforma, para uma outra linguagem, para ser acessível a um outro público, pensando na formação de novos leitores, pensando na formação de público, pensando na melhor difusão do conhecimento produzido nas universidades, pensando em acessar a educação básica, que tem sido fundamental, pensando em aproximar os escritores desses alunos, desses estudantes da educação básica, e o quanto isso pode ser importante para uma mudança de mentalidade, né? Quem é da área de história deve saber melhor do que eu que esse processo de mudança de mentalidade, ele requer muito tempo, talvez décadas ou século, mas ele precisa ser iniciado, e eu entendo que a universidade tem papel importante nesse sentido, né? Numa perspectiva de construir uma ponte, né, de indicar horizontes. Eu acho que é isso. A gente, como universidade, precisa indicar esses horizontes. Se é a gente que está lidando no dia a dia com a descoberta de novos conhecimentos, com a produção de novos projetos, com entendimento, a reflexão mais ampliada de novas ideias, com acesso, muitas vezes, antecipado do que está por vir a acontecer. Então, eu acho que é de grande responsabilidade nossa
traduzir esse conhecimento para a comunidade, para a população, seja ela do nosso entorno específico, mais próximo, regional, ou muito mais amplo que isso, porque a plataforma Cielo Livros, por exemplo, que eu acabei de falar, ela tem um âmbito, um raio de ação indefinido, por estar online. Então, eu trago alguns exemplos, como o livro Migrações e Refúgio, que é de uma professora que pesquisa sobre migrações e identidade, migrações e refúgio e identidade, e trabalha com isso, especificamente, a sua linha de pesquisa na universidade, e buscou, um dos exemplos é esse livro, buscou traduzir esse conhecimento para um público infantil. Com o livro Tonico, descobre que é de todo lugar. O conteúdo é semelhante, de algum modo, mas é traduzido em uma linguagem, usando símbolos, referências, recursos que vão permitir a essa criança, a esse estudante da educação básica, uma compreensão muito maior do que está acontecendo de forma macro no Brasil e no mundo. E aí eu trago exemplos também desse livro aqui, Depois do Vestido Azul, que também é um livro da Editos, que ele surge de um projeto de extensão, porque eu não entendo a extensão menor do que a pesquisa. E o projeto de extensão, que é de uma professora que trabalha na área de arquitetura, urbanismo, consegue transpor o conteúdo desse projeto para um livro que também é voltado para o público infanto-juvenil, que também tem sido trabalhado de perto em escolas, enfim, em eventos literários. Para não dizer que eu falei só da Editos, eu trago outros exemplos. A gente tem exemplo da Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu não coloquei aqui, mas tem As Gordinhas, que é um livro da editora da Universidade Federal da Bahia. Tem Porque os Animais Entram em Extinção, que é um livro da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem uma série de livros voltados para o público infanto-juvenis, e tem um outro que é Perguntas de Cor, também da Editos, que faz parte de uma coleção, Convenção das Corujas, que busca trazer essa reflexão filosófica para o público infanto-juvenil. E aí, eu o tempo inteiro tentei reforçar essa questão da extensão, porque eu penso, né, eu prezo, já disse isso diversas vezes, pelo princípio da indissociabilidade, esse princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, pensando nessas nossas instituições como pluridisciplinares de pesquisa, de extensão, de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Isso é informação do MEC. Então, pensando nesse princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e pensando que as universidades, os institutos de pesquisa, são os ambientes de fomento de novos conhecimentos, da produção de novos conhecimentos, é importante a gente pensar que o livro precisa ser publicado levando em consideração esses três eixos, mas precisa ser publicado também pensando no público mais amplo, na sociedade, na divulgação científica. E aí eu vejo a editora universitária, né, como ponte para esse processo, como ponte de diálogo, como um elemento que está no eixo central entre a pesquisa, o ensino e a extensão, né? De um modo, a gente precisa dialogar com a comunidade acadêmica, a gente precisa dialogar com a comunidade acadêmica no sentido de fazer com que o conhecimento que é produzido dentro da própria universidade circule entre as diversas áreas, porque muitas vezes o mesmo departamento não se dá conta do que é produzido ali dentro, então é preciso que a gente possibilite esse fluxo de circulação de conhecimentos dentro da própria universidade, entre universidades, e aí eu entendo o PIDL, que é o programa que a ABEU tem de distribuição de livros entre editoras universitárias, eu entendo a importância dele para que a gente possa facilitar, favorecer a circulação das nossas publicações, porque a gente sabe, por outro lado, as dificuldades que a gente enfrenta de mercado, de distribuição do livro acadêmico. A gente precisa pensar na comunidade regional, né, na editora estar dialogando com essa comunidade externa mais próxima do seu entorno, esse diálogo mais próximo com as escolas, porque é preciso pensar que são esses estudantes que brevemente vão estar nas universidades, nas nossas universidades, e como o Gianotti falou, a gente enfrenta taxas altíssimas de evasão escolar e de evasão dentro da própria universidade. A gente tem dados
pesquisa do IBGE por amostra, PNAD contínua, amostra por domicílios, da área de educação, que mostra que essa evasão ela acontece de forma muito mais brusca, né? Ela se inicia entre o final do Fundamental 2 para o ensino médio, pela necessidade que esses jovens têm de trabalhar para ajudar em casa, e das meninas, muitas vezes ainda com partos e gestações precoces. A maternidade precoce, elas precisam parar a educação, parar de estudar, para cuidar dos próprios filhos, cuidar da casa e dar suporte, né, de um modo geral, dentro desse contexto. Então, a gente precisa pensar que, na medida do possível, eu digo na medida do possível porque todos nós e todas nós enfrentamos limitações, é importantíssimo atuar nesse contato mais próximo com o leitor o quanto antes possível. E também favorecer com que esse livro chegue, porque a gente vê os dados da Retratos da Leitura, eu sempre uso essa pesquisa como referência também, a gente vê os dados da Retratos da Leitura no Brasil com índices baixíssimos no nosso país, no que se refere a ler. Gianotti chamou a atenção para a dificuldade de escrita, de leitura, e eu penso que leitura e escrita estão associadas, dos estudantes que se formam nas universidades. E, de algum modo, a gente precisa se aproximar desses estudantes o quanto antes para favorecer esse acesso à produção de conhecimento por meio de livros, ao hábito da leitura, à aquisição da leitura. Ainda mais nesse contexto contemporâneo, né, de aceleração social do tempo, de imersão tecnológica, produzir conhecimento e mergulhar nesse processo de aquisição de conhecimento requer tempo e reflexão. E aí eu estou tirando todas aquelas necessidades de trabalhar, todas as necessidades de sobrevivência, e pensando que a fruição de um livro, ela não ocorre de modo automático, né? Enfim. E aí, nesse sentido, a gente também busca trabalhar e incentivar e chamar atenção para a importância da participação das editoras universitárias em eventos literários. Muitas editoras já trabalham nessa organização desses eventos, a ABEL fomenta e apoia diversas feiras, tenta fazer esse link entre as diversas editoras universitárias que atuam nessas áreas, nessa perspectiva dos eventos literários. É preciso pensar que em promover lançamentos para o público, não só para o público acadêmico, mas também pensar nesses lançamentos para além das universidades, levar mesmo o livro para perto do leitor. E aí a gente traz aqui embaixo alguns exemplos, que são da Festa Literária de Ilhéus, que é organizado também pela minha universidade, junto com a Academia de Letras de Ilhéus, enfim, que a gente vai para a praça pública mesmo, levando o livro para perto daquele leitor que está circulando por ali, ou daquele leitor em potencial que está circulando por ali. E eu chamo também a importância das parcerias. Essa foto do meio aí traz uma ação do IFBA, que é o Instituto Federal aqui da Bahia, atuando nesse evento junto com a gente. Dentro dessas iniciativas que já ocorrem nas universidades, aí eu trago, nessa primeira foto aí que tem as 4 pessoas sentadas, é um exemplo da Festa Literária de Ilhéus, no Teatro Municipal. A foto do lado, que é num galpão maior com várias pessoas, é da Fligê, a Festa Literária de Mucugê, que ocorre na Chapada Diamantina. São todos exemplos aqui da Bahia. Com a primeira Festa Literária de Ilhéus tem o apoio da UESC, a segunda nasce de uma professora da Universidade do Estado, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Embaixo também é um exemplo da Festa Literária de Ilhéus, e mais à direita a FLIFES, a Festa Literária de Feira de Santana. Salvo engano, é a primeira festa literária da Bahia, e hoje a Bahia talvez seja o estado com o maior calendário de festas literárias, de feiras e festas literárias. E aí a gente busca a participação das universidades, das editoras universitárias, em todas, dentro da medida do possível, porque a gente volta para a questão das políticas públicas, né, no maior número de festas literárias possíveis, com os nossos autores, os nossos livros, favorecendo essa aproximação, favorecendo essa ponte, esse elo entre universidade, sociedade, produção de conhecimento, troca de conhecimentos e saberes. E aí, para finalizar, eu trago algumas reflexões em torno do fazer de uma editora universitária,
né, em torno do que a gente pensa como livro acadêmico nesse contexto de produção científica, nesse contexto científico contemporâneo, enfim. E aí eu trago algumas reflexões, né? Eu penso que a gente precisa pensar em quem lê os nossos livros, e aí eu preciso saber, volto lá aos dados ao que a professora Flávia chamou a atenção, eu preciso conhecer esse meu público leitor, eu preciso conhecer para quem eu estou publicando, porque eu posso trazer um conteúdo muito importante, muito valioso, numa linguagem inacessível para esse leitor. Ou eu posso confundir, como o professor Gianotti chamou a atenção, né, a área de física com mineralogia, salvo engano. Né? E um equívoco desse, ele pode, de fato, acontecer na perspectiva de prospecção de público. Eu preciso pensar se os nossos possíveis leitores têm acesso aos nossos livros. E aí, por isso que eu acho importante pensar nessas ações para além dos muros da universidade. Acho importantíssimo pensar no livro digital, mas no livro digital em plataformas que estejam indexadas em bases de dados, porque eles sozinhos, no site da universidade, eles estão ilhados nesse contexto macro que é, né, a internet. Então, eu preciso pensar também que, para além disso, mesmo se eu trabalho com o livro digital em acesso aberto, eu ainda estou atendendo, atingindo um público limitado, porque nós ainda necessitamos de políticas públicas que prezem pela distribuição de uma banda larga de acesso à internet de qualidade nos mais diversos cantos do país. A gente tem aqui hoje Sérgio do Amazonas, a gente tem Gianotti falando do Rio Grande do Sul, eu estou na Bahia, Gésio está em São Paulo, né? O pessoal da Cielo também está em São Paulo, tem gente aqui assistindo de diversos lugares do Brasil e de fora do Brasil. Esse livro digital que a gente publica, que a gente coloca em acesso aberto, ele é acessível a essa grande população? Não é. Não é. E eu acho que cabe também a gente continuar insistindo, brigando, lutando, não deixar de fazer o livro, de produzir o livro em acesso aberto. A minha ideia, o meu posicionamento não é esse, mas brigar por políticas públicas e brigar no sentido de que eu preciso jogar energia naquilo ali mesmo para que esse livro seja de fato acessível a uma parcela mais ampla da população, porque senão ele não vai cumprir o planejamento dele, a função dele, que é esse de transformação social. Temos capacidade para lidar com acessibilidade, e isso Gésio e Gianotti já falaram bastante a respeito disso, e aí eu coloco acessibilidade também pensando no Tratado de Marrakech, eu acrescento. E, por fim, se nós trabalhamos para viabilizar o acesso aberto e, mais amplamente, a ciência aberta, que eu acho que esse tem sido um dos nossos maiores desafios, né, ultimamente. Mas é isso, obrigada, e eu acho que a gente pode continuar conversando na abertura para as perguntas. Vou parar de compartilhar aqui, Sérgio. Ok, professora Rita, eu agradeço a sua fala. E a fala da professora Rita, eu acho que complementa as falas anteriores no sentido, né, de alongar a discussão a partir das falas anteriores que tratam da constituição do livro, de seu lugar na sociedade, na cultura, para questões mais práticas e questões mais palpáveis no que diz respeito a dois outros aspectos importantíssimos da discussão, que não é só a constituição do livro, né, mas a sua formulação em seus vários formatos, suas várias semioses, suas várias linguagens, e não só também a formulação, mas também e fundamentalmente a sua circulação para que chegue a públicos cada vez maiores e mais diferenciados. Então, as falas, de certa forma, se complementam. Eu vou abrir, o nosso tempo é muito curto, mas, de qualquer forma, vou chamar todos os participantes, né, para que a gente troque uma ideia e coloco uma pergunta geral e deixem aberto para quem quiser responder, tentando articular um pouco todas essas falas que tivemos o privilégio de ouvir, né? Do ponto de vista prático, ok, ouvimos a filosofia, né, do lugar do livro, da cidadania, da subjetividade, né? Vimos os desafios postos de deselitização de uma cultura de livro que ainda nos traz outros desafios de inclusão, e temos os desafios também de chegar
a um público maior através não só da produção científica, mas também de um processo de divulgação científica, superando um pouco, e, aliás, muito, né, aquela crítica histórica de que as universidades ficam encasteladas na produção do seu conhecimento e não chegam na sociedade, que de fato é quem lhes financia. Então, a minha pergunta feita aos palestrantes, aos expositores, é assim: como é que a gente pode fazer do ponto de vista prático, né, para compreender esse cenário de mudança que a gente vive, para deselitizar a compreensão dessa cultura de livro que nós temos no nosso país, né? E eu acho que na América Latina em geral, e para que a gente possa cruzar essa linha que ainda é muito difícil dos pesquisadores em se transformar em divulgadores científicos, né? Para que eles possam falar para um público mais amplo, que não necessariamente são seus pares. São desafios de várias naturezas. Eu sei que a pergunta é bem ampla, mas fica aqui a bola levantada para que alguém corte, né, e complemente um pouco as ideias que foram colocadas aqui de forma tão agradável, tão provocativas e tão brilhantes. A palavra está aberta. Eu vou começar porque foi muito injusto vocês terem me deixado por último depois de Gésio e Gianotti. Mas, enfim, a minha resposta vai muito no sentido do que Gésio e Gianotti disseram. Uma mudança nesse processo, ela vai partir da mudança sobre o olhar da ciência no Brasil, do que se entende como ciência, como universidade, como investimento em educação, em cultura no Brasil, né? Enquanto a gente não tiver políticas públicas mais concretas para o setor, a gente não vai ter outro cenário. Não adianta. Como Gianotti chamou a atenção, nós ainda, e aí, para além de políticas públicas, porque eu acho que isso acaba reverberando em políticas públicas, nós ainda enxergamos esse ambiente como um ambiente de status. E nós ainda reproduzimos, de alguma forma colonizadora, esse ambiente como um espaço de status. Só os iluminados chegam. Então, quanto menos chegarem, quanto menos sobreviverem a um doutorado, melhor. Né? Quanto menos entrarem na universidade e quanto menos saírem da universidade com a formação de qualidade, melhor para a gente manter um status quo estabelecido. Perfeito. Eu acho, pegando o que a Rita está dizendo, eu vejo a universidade como no tempo lá de 1600, quando mandavam para Coimbra os brasileiros ricos para fazer curso superior. Então, a universidade, o curso superior, fazer curso superior, significa fazer o meu filho doutor. Ter sucesso na vida. Uma saída para a vida dele. É uma solução para a vida dele. Então, o curso universitário, absurdamente no Brasil, isso eu falava para meus alunos quando eu dava aula em 1970 num colégio de elite aqui de Porto Alegre. Quer dizer, o caminho para a solução do problema da pessoa de vida é fazer curso superior. Não há outro tipo de solução, não havia, não sei se agora a coisa começa a mudar aí, né, diante da dinâmica da vida e, enfim, e do desenvolvimento, mas a solução é essa, é só um caminho, é esse aí, que gera uma brutal frustração. Eu vou fazer o meu filho doutor. Né? Bom, o cara vai fazer a universidade, faz, enfim, ele quer se ver livre daquilo ali. Então, o problema brasileiro, meu entender, para a editora universitária, a questão central brasileira e todo mundo fala isso, é a educação. Quer dizer, tu precisa de uma educação fundamental lá de base, como tu tem na França. Entendeu? E aí tu vai para a universidade ou tu vai para outra solução.
né? Que pode não ser a universidade. A universidade é uma solução. E nós, agora, aquilo que eu abordo, que eu abordei do elitismo, nós estamos na academia, nós estamos na editora acadêmica e só enxergamos a editora acadêmica, os nossos problemas. Há anos, meu Deus, a comercialização, como é que faz para chegar o livro? Pô, mas como é que vai chegar para fazer o livro se os caras não sabem ler direito, não têm interesse, uns livros específicos, chatos? É uma coisa muito difícil tudo isso. Então, o que eu quis ter, eu não sei se eu fui feliz em terminar minha conversa, quer dizer, a editora universitária ela tem que se repensar à luz da universidade que nós vamos ter, que está se configurando, ela tem que se repensar. E à luz da sociedade brasileira, como background, a sociedade brasileira, como pano de fundo. Não adianta ficar, como disse a Rita, não adianta só publicar. Tu tem que ter um cabimento, tu tem que ter um sentido maior. É isso aí. Bom, deu para mim. Olha, é o seguinte, quando eu discordo do Janoty e discordo da Rita, eu devo estar errado. Eu estou errado. Então, eu já começo a dizer que eu vou falar alguma coisa errada aqui, né? Assim, eu tenho consciência disso, mas como eu sou imprudente, intimorato e irresponsável, eu vou falar o que eu acho relativamente ao que a gente estava conversando. Primeiro, que eu me forcei a me circunscrever à dinâmica científica. A dinâmica científica. A dinâmica científica, enquanto tal, eu não tenho nenhuma dúvida, e aí eu subscrevo, não é nenhuma discordância direta em relação ao que foi dito, é muito mais uma questão do quadrado em que a gente está atuando. A dinâmica científica, ela deve ser considerada, e por causa disso que eu falei, aquilo que eu falei em relação especificamente ao entrelaçamento do livro e à dinâmica científica, sem nenhuma intenção de excluir a divulgação científica, que é uma coisa diferente. Que é uma coisa diferente. O que a gente está fazendo aqui, eu acho que da maneira mais compreensível, justamente porque nós todos somos, ou no caso do Janoty, da boca para fora, né, Janoty? Foi editor científico, simplesmente que a gente volta à questão essencial das tarefas e funções da editora universitária. Né? E aí você amplia o leque para a questão que é uma questão extremamente importante para a caracterização e identidade de uma editora universitária, que é a divulgação científica, que em nenhum momento eu toquei na minha fala, justamente porque estava apeado pelas ordens do Cielo e do webinar Hora em Desenvolvimento. Eu, portanto, subscrevo tudo que foi dito a respeito da divulgação científica, sem que abjure de jeito nenhum o meu objeto de exposição. Agora, só um ponto em relação àquele aí que reside, eu acho que é minha não desfocamento daquilo que estava sendo dito, que é nesse sentido que existe uma não superposição, não harmonia entre as nossas exposições, não por discordância, mas por desarmonia de foco, desarmonia de objeto, mas existe sim um ponto em que aí eu discordo frontalmente. Eu acho que elitismo não é excelência. Elitismo é exclusão. Exclusão. E aí, o que acontece? A gente pode falar, Janoty, de todas as questões que a gente tem falado, pode publicar Adorno, que só pessoas que têm formação abstrusa teriam condição de ler determinados parágrafos do Adorno. Às vezes, eu acho que nem o Adorno consegue ler direito isso. Você falou do Bachelard. Pô, Bachelard é uma maravilha, perto de alguns
trechos do Adorno, e eu posso falar isso com toda tranquilidade, inclusive porque ele publicou. Quer dizer, eu tenho responsabilidade da publicação de um cara chato, não é? Então, isso não tem problema nenhum em dizer uma coisa como essa. Agora, isso não quer dizer que nós estejamos nos afastando da realidade editorial e das nossas funções legítimas editoriais. Quem está sendo responsável, por isso que você diagnosticou, com toda a correção, de alijamento disso, não são as coitadas, as editoras universitárias, e, inclusive, nesse caso, não acho que, no dia do juízo, os reitores e propugnadores de ciência e de educação superior devam ser julgados pelo Pai Celestial pelos pecados que cometeram aqui. Quem faz isso é a sociedade brasileira como um todo, e as exclusões que a sociedade brasileira, enquanto tal, que é perversa, impõe. Eu gostaria muito mais que aquele motorista que você descreveu lá ao lado, correndo em torno da Livraria Cultura, ele tivesse, sim, da mesma forma que o articulista, ele lastimasse a perda de algum canal de difusão de literatura, algum canal de difusão de cultura. Eu gostaria, não que nós abastardássemos o pressuposto de elitismo do ensino superior, e sim que nós abríssemos as portas para que todos tivessem acesso a esse ensino superior e cultura tradicional que nós temos. Então, se existe elitismo, não é elitismo em si. Eu acho que o que está sendo combatido aqui, e aí nós três juntaremos armas para isso, não é o elitismo em si do ensino acadêmico e da publicação acadêmica, é a falta de acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de literatura que nós todos propugnamos, lemos, admiramos e nos formamos com ela. Então, nesse sentido, é que eu devo estar errado em tudo que eu disse, porque parece que existe alguma discordância nisso. E se existe discordância, eu espero que vocês, o público e o Senhor Altíssimo, me perdoem por mais esse erro na minha tortuosa trajetória intelectual e acadêmica. Jéssica, eu acho que... Desculpa, Sérgio. Não, por favor, Rita. Por favor. Eu ia dizer que eu não vejo que há discordância. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Assim, eu concordo extremamente com tudo que você falou aí agora. Entendo que você não falou sobre divulgação científica, porque eu acho que foram falas complementares. E eu acho bom também a gente ter esse debate aqui agora. E concordo que é preciso ter acesso. E concordo que é uma visão da sociedade. Eu acho que a gente disse isso, que o problema é como o Brasil vê ciência, como o Brasil vê educação, e como vê isso ao longo de séculos. Foi o que Gianotti, ele vai poder dizer com as palavras dele. O que eu chamo a atenção aqui, ainda concordando com você, é que é preciso ter acesso, mas ter acesso de forma que seja igualitária, que a gente pense em equidade, porque por isso que eu chamo a atenção de trabalhar, não é papel da editora universitária, eu concordo que não é papel da editora universitária, eu vejo como tripé, mas pensando nas condições que a gente tem, ninguém tem condição para isso. Ninguém. Condição financeira e condição de pessoal para isso. Mas toda universidade que tem uma editora universitária, o Instituto de Pesquisa, ele tem ali uma ponte possível para diálogo entre essas três instâncias, né? Ensino, pesquisa e extensão, e pensando ainda na curricularização da extensão, o quanto que isso precisa estar próximo. Só que, se a gente abre as portas, aliás, essencialmente a porta da universidade está aberta, mas o problema é muito maior, o problema não é da universidade, eu acho que a universidade também é vítima desse processo. Exatamente. Exatamente esse ponto. Não adianta o estudante entrar, não adianta a gente dizer que é possível, né? Isso é muito mais que utopia, é nesse sentido que eu estou falando, por isso que eu falo que eu vejo a importância, a necessidade de uma luta contínua no sentido da gente mudar esse cenário. Não vamos conseguir, eu não tenho ilusão de que eu morra, mesmo vivendo ainda alguns anos, que esse cenário vai mudar. Mas a gente precisa. Isso aí é a utopia necessária.
Bom, nosso tempo está muito curto, né? E cabe a mim a fala antipática de fazer o fechamento da nossa conversa, que poderia se estender aqui por horas, porque o tema é muito instigante. Mas eu penso que o que atravessa todas as falas, né, que aqui nós ouvimos hoje é um posicionamento político na direção de um discurso de ciência inclusivo. É isso, né? A gente quer isso para a ciência, uma ciência que inclua, em contraponto a um discurso de ciência exclusivo, que exclui, né? Então, o nosso direcionamento, eu acho que o nosso trabalho, nas diferentes posições enunciativas que cada um de nós ocupa, é exatamente nesse processo de exclusão. E eu penso que o que ficou muito claro para mim nessas falas, que foram todas falas muito importantes, muito instigantes, é que sim, é sempre preciso, embora a gente tenha, né, Rita, essa certeza de que não solucionaremos isso na nossa existência, mas que vamos fazer parte desse processo de mudança e pensar fortemente as políticas, né, amplas e específicas para os livros e políticas de letramento que incluam as pessoas nesse processo de cidadania, da qual hoje elas estão excluídas pela linguagem, fundamentalmente. Então, é preciso pensar política no sentido de polis, da cidade, né, da inclusão cidadã. Pensar também num outro aspecto que eu penso que são as questões éticas de acesso e democratização, para que incluam o maior número de pessoas a esse saber socializado e plural, né? E aí passa exatamente pela divulgação científica, né? Passa pelo desencastelamento da sociedade, da universidade em relação à sociedade, passa em discutir quais as formas de linguagem que sejam acessíveis a esse público que de outra forma não tem acesso a esse conhecimento produzido nas universidades, e é um público que financia as universidades a muito custo, para que a gente chegue num terceiro ponto, né? Eu falei da política, falei da ética, para que a gente chegue na questão estética e leve a gente, como sujeitos no mundo, a colaborar com a estética da existência, né? De um mundo mais bonito, de um mundo mais inclusivo, de um mundo menos, sabe, desigual. Então, eu penso que esse tripé, né, política, ética e estética, é o que sustentou essas falas hoje dessa mesa tão importante, né, e tão rica, que chamo de mesa grávida, porque tem filhotes a vir aí das reflexões para quem acompanhou a gente. Essa conversa nos leva necessariamente a considerar essas dimensões. Para mim, não tem como não pensar nisso. E eu acho que é isso que funciona como fio invisível que faz de um colar de pérolas um colar. Um colar de pérolas, a gente vê as pérolas e não vê o fio invisível, mas sem o fio invisível a gente não tem um colar. E essas dimensões políticas, éticas e estéticas são o nosso fio invisível, que fomenta as nossas práticas, como eu disse, nos diferentes lugares de enunciação, seja na nossa sala de aula, seja no lugar de editor, né? Seja no lugar de professor, seja no lugar de cidadão em geral que a gente ocupa. Então, eu queria fortemente agradecer a presença, né, do professor Gésio Hernani Bonfim Gutierrez, do professor Carlos Alberto Gianotti, da professora Rita Virgínia Argolo, agradecer ao Cielo, né, e à ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, por ter nos possibilitado essa conversa tão instigante, tão rica, e falando aqui que haverá outros eventos como parte desse seminário até o final de julho, e o convite para que todos que nos acompanham continuem nos acompanhando. É isso. Então, finalizando, foi uma satisfação muito grande estar coordenando essa mesa. Fica aqui o convite para as demais. Um abraço.